Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é sábado, 13 de junho de 2026. Aos sábados nós falamos de promessas e orações. E hoje nós vamos ver e confirmar que Deus ele nunca esquece as orações dos pais. Em Isaías capítulo 65, versículo 24 diz assim: Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Existem orações que nós fazemos uma única vez. E também existem orações que nos acompanham por anos. Muitos pais sabem exatamente o que é isso. São ali orações feitas pelos filhos, orações feitas pelos netos, orações feitas pela família inteira. Às vezes elas acontecem aí durante uma caminhada, outras vezes antes da gente dormir. E em alguns momentos essas orações até são acompanhadas de lágrimas. Em outros momentos são apenas palavras ali silenciosas que ninguém além de Deus consegue ouvir. Talvez você esteja carregando uma oração assim. Talvez exista alguém por quem você ora já há algum tempo. E talvez em alguns dias você até tenha se perguntado: será que Deus ainda se lembra dessa oração? Bom, hoje nós vamos aí juntos lembrar, a gente vai ver e confirmar uma verdade aí muito poderosa e que traz descanso ao nosso coração. A gente vai ver aqui que Deus, Ele nunca esquece as orações dos pais. Ele não esquece nenhuma delas. Ao longo aí das Escrituras, nós encontramos pais e mães que apresentam seus filhos diante de Deus. Ana, por exemplo, nós vimos que ela orou muito por Samuel. Jó, ele intercedia por seus filhos. Jairo buscou Jesus por sua filha. Aquela mulher cananeia clamou pela libertação da sua filha. E em cada uma dessas histórias existe algo em comum, que são pais que levaram as suas preocupações ao Senhor. E um Deus que ouviu essas preocupações. As respostas nem sempre vieram imediatamente. Os tempos foram muito diferentes, as circunstâncias também. Mas Deus nunca ignorou uma oração sincera. E Ele continua sendo o mesmo Deus até hoje. E a gente precisa ter certeza que Deus ouve o que ninguém mais ouve. Existem preocupações que os pais nem sempre compartilham com outras pessoas. Às vezes sorrimos por fora enquanto carregamos uma inquietação dentro do nosso peito. Existem noites em que o coração está pesado. Existem situações que ninguém conhece. Mas Deus, Ele conhece. Ele escuta as palavras que nós pronunciamos. Também entende aquelas lágrimas que a gente não consegue explicar. Nada, absolutamente nada passa desapercebido diante dele. Cada oração, cada suspiro, cada pedido, tudo é visto pelo nosso Pai Celestial. E o silêncio não significa que Deus esqueceu. Uma das maiores dificuldades da vida de quem está constantemente em oração é lidar aí com a espera. Nós fazemos as orações, esperamos, continuamos fazendo orações, só que às vezes nada parece mudar. E foi assim com Ana, foi assim com muitas pessoas da Bíblia. Mas o silêncio de Deus nunca significou abandono. Muitas vezes Deus está trabalhando nos bastidores, preparando situações, Ele está transformando corações, movendo ali circunstâncias, né? Mesmo quando
os nossos olhos não conseguem perceber, a demora não significa esquecimento. Significa apenas que Deus continua conduzindo a história no tempo perfeito. Deus também, Ele ama nossos filhos mais do que nós mesmos. Essa é uma verdade difícil de compreender em toda a sua profundidade. Nós, como pais, amamos nossos filhos intensamente. Faríamos qualquer coisa por eles. Mas o amor de Deus é ainda muito, mas muito maior. Ele conhece aquilo que nós não conhecemos. Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele alcança lugares onde nós não conseguimos chegar. Quando nós fazemos as nossas orações pelos nossos filhos, não estamos tentando convencer Deus a se importar com eles. Nós estamos entregando-os àquele que já os ama profundamente. E isso é uma coisa que deve trazer paz ao nosso coração. Outra coisa importante é a gente saber que nenhuma oração feita com amor é perdida. Talvez a gente esteja fazendo aí algumas orações já há meses, talvez há anos, talvez até há décadas. E ainda nem sequer a gente tem visto aí a resposta que a gente espera. Mas nós precisamos lembrar de algo. Nenhuma oração feita com amor é desperdiçada. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus é esquecida. Nenhum clamor sincero desaparece no vazio. Porque Deus, Ele guarda cada oração e continua agindo de maneiras que muitas vezes a gente só vai entender muito mais tarde. Por isso que a gente não desista, que a gente continue orando, que a gente continue confiando, que a gente continue esperando. Bom, então o que nós podemos fazer com essa promessa de hoje? Primeiro, que a gente não abandone as nossas orações por nossos filhos e por nossos familiares. Segundo, que a gente tente trocar a ansiedade pela confiança. Terceiro, o que a gente precisa fazer é lembrar das respostas de Deus que já foram dadas no passado. Também que a gente entregue todos os dias a nossa família ao Senhor. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela também fortalece o coração de quem está orando. Talvez exista um nome que veio à sua mente durante essa mensagem. Talvez pode ter sido o nome de um filho, de uma filha, de um neto ou de um familiar querido. Talvez você esteja carregando um pedido de oração há muito tempo. Talvez já tenha derramado lágrimas que ninguém viu, mas Deus, Ele viu e Ele continua ouvindo. Então, antes de a gente encerrar, vamos entregar mais uma vez aqueles que nós amamos nas mãos do nosso Senhor. Vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai amado, hoje queremos agradecer porque o Senhor é um Deus que ouve as orações dos seus filhos. Obrigado, Senhor, porque nenhuma palavra pronunciada diante de Ti é ignorada, nenhuma lágrima é esquecida, nenhum clamor sincero passa desapercebido. Senhor, apresentamos diante de Ti nossos filhos, apresentamos os nossos netos e apresentamos também aqueles familiares que ocupam os nossos pensamentos e as nossas orações. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada luta, cada preocupação, cada sonho. Então, nós pedimos que visite cada vida representada nessa oração. Que o Senhor proteja aqueles que estão enfrentando dificuldades, que o Senhor fortaleça aqueles que estão desanimados e alcance aqueles que estão distantes dos Teus caminhos.
abre portas onde parecem não existir caminhos e renova a esperança daqueles que já estão cansados de esperar. Senhor, ajuda-nos a confiarmos em Ti, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua trabalhando e que o Teu amor alcança os que nós amamos muito mais do que a gente consegue perceber. Nós entregamos nossa família em Tuas mãos e descansamos na certeza de que o Senhor continua cuidando de tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez hoje a gente termine esse devocional com a mesma oração que a gente começou. Talvez a situação ainda não tenha mudado, talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas com certeza uma coisa mudou. Nós fomos lembrados de que Deus continua ouvindo. Portanto, que a gente continue semeando as nossas orações, que a gente continue entregando os nossos filhos ao Senhor, que a gente continue confiando, porque o Deus que escuta também sabe exatamente quando e quando responder. E nenhuma oração feita com amor será esquecida. Amanhã é domingo, dia 14, né? E em nossa série Jesus, que é o que a gente põe no centro aí, fala mais diretamente nos domingos, nós vamos contemplar uma das cenas mais bonitas do Evangelho. Ali, Jesus e as crianças. Vamos ver o valor dos pequenos. A gente vai descobrir como Jesus enxergava as crianças e o que isso nos ensina sobre amor, sobre acolhimento e fé. Eu espero você aqui amanhã, se Deus permitir, que o nosso Deus abençoe as nossas famílias, fortaleça a nossa esperança e nos conceda um sábado de paz na sua presença. Eu espero vocês aqui amanhã. Forte abraço. Fiquem com Deus.